Estou com as irmãs Jaqueline, a Miriam. Que bom que vocês estão novamente aqui no estúdio. Nós estamos aqui para trazer mais esperança para nós. Com certeza a gente sai daqui com mais esperança. Você que nos acompanha, que nos escuta na rádio, aqui em Nova Esperança, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. E hoje nós temos um tema maravilhoso, mais um tema que nos traz promessas maravilhosas e algo que ao mesmo tempo é muito mal compreendido em muitos lugares dentro do cristianismo, não é? Então vamos esclarecer aqui junto à Bíblia, junto à Palavra de Deus. Participe com a gente, coloque seu comentário, coloque seu argumento, dê o seu feedback do tema que nós estamos conversando, dialogando aqui. E é claro, sempre com muito respeito, nós também queremos tratar esse tema com muito respeito e com muito amor. Jaqueline, bem-vinda. Oi, tudo bem? Eu estou muito bem. Quero mandar um abraço a todos os ouvintes, né? Os oyentes de Nova Esperança e também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. É uma alegria estar aqui de novo para poder compartilhar a palavra de Deus. Que bom, que maravilha. Miriam, como você está? Olá, Alan. Olá, Jaque. Também estou muito feliz de poder estar aqui participando dessa programação, né? Também mando um abraço para todos aqui da cidade que a gente conhece, que nos conhece. Não vamos falar os nomes, né, para a gente não acabar esquecendo de um e de outro, mas é isso daí. Um abraço para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Que bom. É muito bom poder participar dessa programação. Que bom. Se for citar nomes aqui, a lista vai ser grande, né? Também. Mas tem uma pessoa muito especial que eu acredito que vocês vão gostar de compartilhar comigo aqui, de enviar um abraço muito especial, que é o nosso querido amigo e irmão pastor Valmor Ricardi. Sim. Nosso querido pastor que nos incentivou, nos motivou aqui a iniciar esse projeto. O nosso professor, né? Exatamente. E iniciou com a gente desde a rádio e agora estamos aqui ampliando para o audiovisual e em breve ele vai poder estar com a gente aqui também e estaremos aqui abordando algum tema especial. Então agora eu quero convidar a irmã Jaqueline, pode ser, para nos conduzir à oração inicial, porque é muito importante nós lembrarmos aqui que antes de estudar, antes de abrirmos a palavra de Deus, orar, pedir a orientação do Espírito Santo. Então faça você também, acompanhe-nos da maneira que você puder e preferir. Nós vamos aqui curvar nossa fronte e orar. Oremos então. Senhor nosso Deus e bom Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos aqui, por esses meios abençoados, levar a palavra do Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco e com cada um dos nossos ouvintes, aqueles que nos vê também, Senhor, que a graça maravilhosa de Cristo chegue para cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Sobre o que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos falar de um assunto assim muito interessante, muito relevante, né? É um assunto assim do Apocalipse. Se trata do milênio. Então é algo assim que a gente vai refletir e juntos a gente vai discutir sobre esse assunto muito importante que muitas vezes muitas pessoas não conhecem o milênio, né? Você já ouviu falar do milênio? Já. Já ouviu falar do milênio, né? A gente já ouviu falar. A gente já ouviu falar. Mas a gente ouve por aí que muitos não ouviram. Muitos não ouviram? A gente fala sobre o assunto, mas as pessoas não têm conhecimento, não. É um tema escatológico, né? É um tema de revelação apocalíptica, né? Então, assim, que se fala em todo o tempo na Bíblia, mas não tem uma clareza. Então, hoje, a gente vai refletir aqui, aprender juntos, né? Na verdade, isso é um pequeno, grande detalhe, né? Que faz muita diferença, né? Na hora da gente entender sobre a volta de Jesus, sobre o plano de salvação de Deus, né? E a reconstrução da terra, né? Isso mesmo. E o que vai acontecer nesse milênio, o que vai acontecer depois da volta de Cristo? A gente, nos últimos programas, a gente falou sobre os sinais da volta de Cristo. Falamos sobre a volta de Cristo, como seria, né? E ali a gente tinha falado sobre Apocalipse 1:7, que ali diz assim, né? E eis que vem sobre as nuvens e todo olho verá, né? Então, aí a gente hoje vai saber o que vai acontecer depois da volta de Cristo. Então,
promessas e revelações que Jesus Cristo pediu para João escrever para nós, para que a gente pudesse ter essa clareza. E hoje a gente vai refletir junto essa lição. Diz assim, né? Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar, até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos, ou seja, 1 milênio. E o que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e em que circunstância estará o inimigo de Deus? Qual e como será desfeito o de tudo? É importante que busquemos resposta nas Escrituras Sagradas, porque só ela vai nos esclarecer essas dúvidas, né? Então, a gente será levado para o céu e estaremos 1000 anos com Jesus. E enquanto isso, aqui na Terra, o que vai estar acontecendo? Né? Então, antes da gente começar a nossa lição, no capítulo 22 de Apocalipse, lembrando que a palavra Apocalipse, o que significa a palavra Apocalipse? Significa revelação. E aqui diz assim, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus deu ao espírito dos profetas e enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Então, ele diz que ele vem sem demora e bem-aventurado todo aquele que guarda essas palavras, que ouve essas palavras da profecia. Então, se Jesus falou, é porque vai acontecer, né? Então, pode fazer... A primeira pergunta seria, então, para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Então, a gente sabe também que existirá 2 grupos de pessoas, né? Os salvos e os não salvos, né? Então, Jesus vem e leva os salvos, né? E a pergunta diz aqui, né? Para onde irão os salvos após a volta de Cristo? A resposta está em Apocalipse 20, versículo 6. Vamos ler. Apocalipse 20, versículo 6 diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha só que promessa maravilhosa. Então aqui a gente, já nesse versículo, está dizendo que as pessoas que esperaram Jesus, né, na volta de Jesus, que foram levados com ele para o céu, viverão com Cristo, viveremos com ele 1000 anos. E seremos o que ali? Sacerdotes. E o que mais? Seremos ali sacerdotes de Deus e reinaremos com ele 1000 anos. Então, é muito interessante, quando a gente volta lá para Tessalonicenses, a gente vai ver como que foi a ressurreição, quem que ficou e quem que subiu, né? Então, já temos algo muito bem definido aqui. Que interessante, porque eu acredito que algum ouvinte que está com a gente pela rádio, quem sabe está até pensando, mas espera aí, volta de Cristo, como que é isso? Bom, nós já estudamos. E se você não pôde acompanhar aqui pela rádio, não tem problema, você pode ir ao canal do YouTube Viva com Esperança e ali você vai encontrar esse vídeo aqui que nós gravamos, onde estará esse tema. E aí nós temos algo muito interessante aqui, 1000 anos, né? O Apocalipse 20 está dizendo que nós estaremos logo após a vinda de Cristo, a ressurreição, os transformados, iremos ao céu e ficaremos 1000 anos. Isso é uma novidade, eu acredito que para muita gente, ainda é uma novidade para muitas pessoas. E como que é bom a gente ter a palavra de Deus, poder nos assegurar, né, na palavra de Deus, estarmos firmes aqui. Sim. E o mais interessante é que eu pensava que a gente ia ficar sempre no céu, que a gente nunca ia voltar para cá, né? Mas ali fala durante 1000 anos, né? Nesse milênio a gente estará com ele. Então ali no céu, o que acontecerá ali? Seremos sacerdotes de Deus, né? E a segunda morte não vai ter mais direito sobre aquelas pessoas que já estão com Cristo, né? E o que esses salvos estarão fazendo no céu durante 1000 anos? O que será que a gente vai estar fazendo lá?
que eu espero estar lá, né, Alan? Você não quer estar lá também? Né? Com certeza. Esperamos estar Todos lá. queremos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vocês em casa, pegue uma caneta, um papel e vai anotando os versículos para vocês irem estudando junto com a gente, né? Ele diz assim: vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha De novo, nos reafirma, né, sobre o milênio. que detalhe interessante aqui, que o versículo já começa dizendo, né? Os quais foi dada a autoridade de julgar. Então esse será um período onde nós teremos um posto do qual hoje nós não temos direito, né? Mas ali nós teremos então esse momento de julgar e um momento de compreensão, de entender, né? O porquê de tudo. Por que aqui estamos? Por que alguém que eu conheço não está aqui? Então assim... E muitas coisas que a gente quer saber, a gente vai saber nesse milênio, né? Sim. Muitas coisas, muitas interrogações, né? E ali dizem, então, que a gente seria sacerdotes e estaria julgando, né? E depois a gente vai ver que os livros vão ser abertos. E como diz o nosso amigo irmão Alan, a gente vai estar sabendo por que pessoas que a gente pensaria estar ali não vai estar, e aquelas pessoas que a gente jamais imaginava que poderia estar ali, vai estar. E eu fico imaginando ali o encontro de Estevão com Paulo, porque Estevão não sabia que Paulo seria o maior pregador, né? Exatamente. E aí, só que Estevão conheceu Saulo, né? Saulo. Até então o perseguidor, né? Aquele Isso mesmo. que perseguia. E qual vai ser a surpresa de Estevão se encontrar com ele lá no céu, né? Isso mesmo. E como a Bíblia ela tem um link, tudo que se fala numa parte você procura na outra, né? E tudo ali se completa. A gente vai ler agora capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 2, para a gente saber do que se trata esse julgamento. Ali diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Olha só, então, o que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente, né? Que os santos, eles hão de julgar o mundo, né? Então, aqui É no sentido o julgamento ali seria no sentido da confirmação, né? Vamos dizer assim, não já julgar quem de novo será salvo ou não, porque já está feito, né? Os salvos estão no céu, os que não foram salvos ficaram na terra, morreram com a vinda gloriosa de Jesus, mas ali seria um julgamento no sentido como o Alan mesmo estava explicando, né? Eu vou me retificar os porquês, né? Por que fulano não está aqui? Por que fulano está? Ou seja, ali no livro da vida está tudo anotado, né? Isso mesmo, isso mesmo. A questão de estar definido, isso já se define no momento da morte, né? A gente até estudou o tema a verdade sobre a morte, e então ali a gente entende, né, que este momento da morte é onde já está definido. E por isso que a Jaque comentou, então, que não vai ser para julgar o que vai acontecer, é só para compreender, julgar algo que já aconteceu e já está definido. Na verdade, uma comprovação, né? Comprovação. Isso mesmo, uma comprovação da justiça, uma comprovação do amor de Deus. Ele vai mostrar o quanto, para nós, o quanto ele trabalhou, o quanto o Espírito Santo trabalhou para que aquelas pessoas estivessem ali. E por que não estavam, né? Então, é sobre isso que os salvos estão lá no céu, e é dessa forma que vai acontecer. E nesse período do milênio, aqui, como será que vai ficar a terra? A gente viu aqui em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que quando Jesus volta, né, ao soar a trombeta de Deus, né, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos que estarão na terra serão arrebatados junto com os mortos que já ressuscitaram, glorificados e foram para o céu. Mas os ímpios que não quiseram, né, saber do evangelho, não esperaram Cristo, e os mortos que morreram perdidos não ressuscitarão. Não, as tumbas deles vão continuar fechadas.
e os vivos que não estavam com Cristo vão morrer. Então, como que vai ficar a terra nesse período do milênio? Será que vai existir gente viva aqui? Como que vai ser? Então agora a gente vai ler Jeremias 4:23. Ali diz assim: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, a todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. E no capítulo 25, versículo 33, o que diz ali? Vamos ver. 25. 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Olha que palavra forte. Que cena forte, né? Sim. Então o planeta Terra vai estar nessa situação quando Jesus voltar, recolher os seus filhos salvos com ele. Aqui vai estar só um monte de cadáveres sobre a terra, né? Sem nenhum ser vivente para poder enterrar o outro, né? Isso mesmo. Estarão todos como assim, quando Jesus vem, indigentes. né? O céu diz que se enrolará como um pergaminho. As estrelas, lua, sol, toda a natureza vai ser abalada. Então, o que vai acontecer? Não vai ter condições de viver mais nessa terra. E nesse milênio, então, a terra vai estar completamente um caos, destruída. E vai voltar a ser aquele abismo de novo, né? Aquela terra sem forma e vazia. Porque aí teve terremoto, maremoto, teve tudo, né? Saiu tudo dos eixos. Dos né? eixos, né? Então aqui, depois Porque da volta de Cristo, não existe milênio que as pessoas vão ficar aqui, né? Vão ficar aqui mortas. Então, e os salvos com Cristo no céu. Então, Né? no céu, né? Então aqui a terra ficará sem forma e vazia, né? Aqui diz assim que não haverá pessoas vivas na terra, as cidades, as terras, tudo vai ser destruído. E também as pessoas mortas ficarão aqui, como ela acabou de ler ali em Jeremias. Justamente porque quando aparecerá o sinal do Filho do Homem, que é Cristo no céu, já vai começar, é um grande evento, né? Já vai começar muitas coisas a acontecer, porque vai sair, como se diz assim, vai ser abalado, né? O planeta vai ser abalado com Cristo, o Rei dos Reis, né? Chegando. Então, por isso que muitas coisas vão sair fora do lugar, né? E agora aqui, no meio desse caos, né? Dessa escuridão, não vai ter luz, não vai ter nada, aquela escuridão. Quem será que permaneceria na Terra durante esse milênio? A Bíblia responde para nós em Apocalipse 20, do 1 ao 3. Ali diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a serpente antiga, que é o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Assim diz a palavra de Deus. Então aqui a terra, ela vai permanecer ali, né, nesse caos. E quem vai estar ali? Somente o diabo E os seus anjos, né, seus demônios, né, que vão estar aqui nesse caos. que por uma circunstância vai estar atado, né? Porque não vai ter quem tentar. Não vai ter. Então, de alguma forma, por isso que a palavra de Deus fala ali de uma forma simbólica, né? De que ele vai estar atado. Mas é porque não vai ter pessoas para ele tentar. Isso mesmo. Estarão todos mortos sobre a terra. E diz ali que é por um pouco de tempo, né? Que seria os 1000 anos, né? Quer dizer que esse pouco de tempo aí para Deus, que seria o milênio, né? Mas a gente tem que entender que vai ser um pouco de tempo aí, porque aí não vai existir mais um tempo para nós, né? A eternidade começa ali na volta de Cristo, né? Então ali a gente vai ver que passado esses 1000 anos, passou os 1000 anos. O que vai acontecer quando passar os 1000 anos?
que vai acontecer aqui na Terra, qual que vai ser o outro evento que vai acontecer. Apocalipse 20, do 5 ao 7. Eu tenho aqui então 5 ao 7. Uhum. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, esses bem-aventurados são aqueles que já estão no céu, né? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, então Satanás será solto da sua prisão. E esse vai ser um evento, né? Algo assim que a gente não consegue. Teve muitos filmes, né, de Hollywood, saindo aqueles zumbis assim das tumbas, né? Todo assim saindo daquela terra, todo, como que fala, parecendo uns monstros, né? E me parece uma cena de filme, né? Mas é assim, esses ímpios vão ressuscitar. Os que estavam então mortos sobre a terra ressuscitarão nesse momento, né? Uhum. Então agora Satanás será solto, porque agora ele já tem pessoas de novo para ele, como se diz, armar estratégias, né? Fazer guerra de novo, né? Como diz no verso 8, que sairá a seduzir as nações Isso. que há nos 4 cantos da terra. Uhum. Então, e essas pessoas que estão ali nesse momento são pessoas que morreram no pecado, que não aceitaram a Cristo. Então, elas não foram transformadas. As que foram para o céu foram transformadas, como diz em Tessalonicense, né? Que no abrir e fechar de olhos. Uhum. Seremos revestidos, né? Glorificados, transformados. Então, aquela pessoa que morreu num acidente trágico, que ficou desfigurado, ele vai ressuscitar perfeito, né? Porque ele foi transformado. Ou uma pessoa que estava há muito tempo numa cadeira de rodas, não caminhava desde que nasceu, alguma coisa, vai nascer, vai ressuscitar perfeito, né? Do jeitinho que Deus idealizou. Mas esses que ficaram e morreram aqui, eles morreram sem Cristo. Então, do jeito que eles morreram, eles vão ressuscitar. Isso mesmo. Né? Se foi por um acidente, ele vai ressuscitar desfigurado. Se ele tinha um problema, um defeito físico, ele vai ressuscitar com aquele defeito físico. Né? Então, por isso que a irmã fala que é uma cena de filme, né? Porque é uma cena forte. Imaginar pessoas que morreram de situações diversas e ressuscitar daquele jeito. Sim. E o que é mais triste, mais temeroso de tudo isso, é que elas vão ressuscitar com aquele mesmo pensamento egoísta, né? E de rechaçar o Espírito Santo, de renegar Cristo, de não aceitar Cristo. Então elas vão ressuscitar com esse mesmo pensamento que elas morreram. Então aí que elas vão se juntar com o inimigo para agora a sequência do estudo, irmã. Aqui nós temos já algumas informações, recapitulando aqui, talvez para você que está nos acompanhando, saber que haverá esses 1000 anos e como vai acontecer, como a gente tem visto agora, abrindo a palavra de Deus. Talvez já é muita informação para você, mas e aí, de qual ressurreição nós queremos ser parte? Da primeira. Bem-aventurado, aqui diz, o santo, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha Amém. só. E eu era uma pessoa que há um tempo atrás eu nunca imaginava quando se falava em 2 ressurreições, que é isso? Que ressurreição é essa? Eu achei que era só uma, né? Então, acompanha a gente. Vamos acompanhar aqui na palavra que teremos ainda muitas informações bem importantes. Uhum. E ali, quando fala da ressurreição, a gente fala, mas é aquele que foi cremado, e aquele que foi pro mar, e aquele que o tubarão comeu, e aquele... A gente é um ser inteligente, e a gente começa a pensar... Fazer perguntas, e aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 13, diz assim, deu o mar os mortos que nele estavam. Uhum. A morte entregou todos os que estavam lá no além. A morte entregou, né? Então aqui, todos que estavam mortos em qualquer partícula, em qualquer lugar, vão estar ali, vão ressuscitar, estar ali em frente a Deus, né? E aí diz assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Essa é a segunda morte. Quer dizer que Deus vai fazer todos surgirem. Todos que viveram nessa terra, que tiveram um corpo, que existiram aqui,
vão ressuscitar, né, para receber esse juízo final, né? Então aqui a gente vai pro o que Satanás fará com seu grande exército, né? São esses que se ressuscitaram, né? Isso mesmo. Na terra, então, que estão ali agora, que ficaram, né? Que não subiram, né? O que ele fará, então, com esse grande exército? Apocalipse 20, versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Isso que assusta e entristece a gente, né? Que isso significa que perdidos, sem a salvação, vai ser como a areia do mar. De tantos, né? Então, essa é a parte mais triste que a Bíblia revela pra gente, né? Serão como a areia do mar, a quantia de pessoas que não vão aceitar a salvação. Imagina que revelação que João teve, né? É algo assim quase imaginável pra gente, inimaginável, né? E aqui diz então que Satanás vai estar ali vivo, aquelas pessoas vão ressuscitar e, como diz a irmã Jaque aqui, elas vão querer... por que elas vão ter um exército e atacar quem e por quê? Agora a gente vai saber no próximo versículo aqui, que vai estar no capítulo 20 do versículo 9 de Apocalipse, né? Ele diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. A cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aqui tem um detalhe, né? Quando esses mortos ressuscitam e Satanás agora se une a eles, seria quando termina o milênio. Isso mesmo. Então, quando termina o milênio, a cidade santa com os salvos vai descer para essa terra de novo. E como a irmã sempre comenta, né? Eu achava que a gente ia morar no céu para sempre, mas não é bem assim. Não. A terra vai ser restaurada, né? Isso como diz mesmo. a palavra de Deus, que, né, viu um novo céu e uma nova terra, disse João, né? Isso mesmo. Viu um novo céu e uma nova terra. Então, Deus vai restaurar o nosso planeta Terra. Então, quando findar os 1000 anos lá no céu, essa cidade santa, que será a capital do planeta Terra, né? Ela vai descer a terra com os salvos dentro. E o que então agora Satanás planeja com aqueles que ficaram aqui com ele? Sim, e no próximo estudo a gente vai falar sobre os detalhes dessa cidade e por que eles querem invadir essa cidade. A beleza, a riqueza. Sim. Imagine todas as pessoas que morreram em guerra, né? Alexandre o Grande e quem mais? E tantos conquistadores, né? Que fizeram atrocidades enquanto viviam, mas que nunca se arrependeram, né? Que nunca entregaram sua vida a Cristo. A gente fala desses nomes, né? Porque a gente também não sabe o que né? Sobre eles, mas o que eu quero dizer é o seguinte: todos esses que morreram em batalha, em guerra, querendo conquistar, vão se levantar daquele mesmo jeito, querendo conquistar, querendo batalhar, querendo, né? Tomar posse, tomar né? posse. E então eles se unem ali com o inimigo e querem tomar posse da cidade santa que desceu do céu. Então, mais uma vez, eles querem ganhar, né? Só que mal sabe que eles já perderam. Isso mesmo. Que aí entra aquele versículo que a gente leu por último ali, Apocalipse 20, versículo 9, né? Uhum. Que descenderá fogo do céu, né? Uhum. Ali, ó, desceu, porém, logo do céu o fogo e os consumiu. Uhum. Então, nesse momento, esse mesmo fogo que vai consumir o diabo e seus anjos e as pessoas que estavam do lado dele, é o mesmo fogo que vai purificar o planeta Terra. Isso mesmo. Agora aqui em Mateus 25, 41, vai falar algo interessante também, que diz assim: e naquele momento vai, né? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse versículo ele é muito interessante. Se você prestar atenção, o inferno, o lago de fogo, o enxofre não foi preparado para mim, para você, para o ser humano. Aqui está falando que esse lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas do lado de quem você está hoje? Você vai estar do lado de Jesus e dentro da cidade da Nova Jerusalém? Ou você vai estar do lado de fora,
sendo ressuscitado depois do milênio. Então, isso é uma pergunta que a gente faz Pra né? gente refletir, Pra nós né? refletirmos, né? Então, agora que a gente vê que vai descer fogo do céu e enxofre, né? E vai consumir todos que rejeitaram o evangelho e a palavra de Deus, né? E assim, a gente pode resumir, então, o nosso estudo de hoje, né? Após a segunda vinda de Cristo, que a gente já estudou, né? Inicia-se, então, o milênio. E durante esse período, os salvos estarão no céu com Cristo. A terra, então, nesse período, estará sem forma e vazia. E não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e os seus anjos. E no fim desse período de 1000 anos, a Nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos dentro. E Satanás formará um grande exército, mas serão todos consumidos pelo fogo que Deus vai derramar sobre Olha eles. só. Então, Aqui, para mim, esse estudo aqui também traz uma confirmação bem legal, que é quando Jesus fala assim que a palavra de Deus, né, nos revela que o mundo não mais será destruído por água, né? Nunca mais terá esse tipo de destruição. tragédia, né? E Ainda agora que a gente vê tantas enchentes por aí destruindo exatamente, tudo, né? mas não como o dilúvio, né? Isso. Então ele quis fazer ali uma alusão ao dilúvio. Isso já não mais aconteceria. Mas aqui a gente vê de que forma esse mundo será restaurado Fogo. logo após a destruição. Né? Ele precisará passar por esse processo da destruição e aí vem então a restauração. E uma outra coisa bem importante aqui é reforçar, né? Algo que nós estudamos, você pode voltar lá, por favor, acompanhe se você não viu ainda o vídeo que fala sobre a verdade sobre a morte. Nós também vemos ali a verdade sobre a ressurreição. Para onde vamos? Como será? Em que momento nós iremos ao céu? É nesse momento que nós estamos vendo aqui, ao iniciar do milênio, certo? Estaremos no céu. Antes disso, aonde estaremos? Nós vimos no estudo, mas basicamente estaremos dormindo, descansando, esperando esse momento chegar. Se morreremos antes da vinda de Se Cristo, passarmos por esse Isso, momento da morte, isso, né? porque Porque a palavra de Deus ainda diz que muitos estarão vivos, né? Que nem todos nem morrerão. todos morrerão. Exatamente, mesmo. exatamente. E antes da gente terminar, aqui, porque é um assunto delicado. E aí a gente pede para quem tem perguntas, porque aí você tem que ir acompanhando os programas para você ir juntando esse quebra-cabeça, né? Porque às vezes a gente chega com um assunto aqui que você não ouviu antes e fica confuso. Então, em João, capítulo 5, 28 e 29, fala assim, ó, não vos maravilheis disso, Jesus disse, porque vem hora em que todos os que se acharem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Então, a primeira remessa vai sair na volta de Cristo. Esse vai ouvir e vai sair na volta de Cristo e vai reinar com Cristo 1000 anos. Aí a outra, né, diz assim, os que tiveram feito bem vão ressuscitar para a ressurreição da vida, mas os que tiverem praticado o mal, né, que vai ser depois do milênio, para a ressurreição do juízo. Então, na hora desse lago de fogo, na hora desse último momento de receber, cada um vai receber o seu galardão ali naquele momento, né? Então, vai ser o juízo final ali. E aí, continue acompanhando a programação, que agora nosso próximo estudo vai ser sobre o juízo final. Para a gente conseguir entender o milênio, o juízo final, tudo como vai ser, como está sendo agora nesse momento e como vai ser depois. Né? Para que a gente vá conhecendo a palavra de Deus de uma maneira assim que a gente vai se conscientizando que hoje é dia de salvação, hoje é dia da gente conhecer a palavra de Deus, né? E aceitar o convite dele. Vinde a mim, né? Amém. Amém. Muito bem. Que tema, né? A gente poderia tomar mais tempo, inclusive para aprofundar mais. Nós teremos um próximo episódio que é a sequência desse tema aqui, e quem sabe a gente dá uma pincelada, algo a mais que falta, que se por acaso a gente perceber que faltou, e você pode comentar aí para nos orientar também, para nos ajudar
aqui nos auxiliar, né? Nesse estudo aqui. E para pegar o fio da meada do estudo de hoje, seria interessante eles verem o estudo anterior, Passado. né? Que está lá no YouTube, né? Exatamente. Sobre a morte. Então, minha querida, obrigado por nos acompanhar até aqui. Foi muito bom estudar com vocês mais uma vez. Sejam sempre muito bem-vindas, né, a este estúdio, a esta mesa de conversa e de muita bênção e de muita esperança. Que essa esperança possa ter chegado ao seu coração neste momento. Nosso feedback. Coloque aí se você tem alguma dúvida. E eu quero convidar uma das duas. Não briguem, por favor. Quem quer orar para nós? Maravilhoso Deus e bondoso Pai, te damos graças, Senhor, pelo privilégio, pela tua graça que nos alcança a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou a João na ilha de Patmos tudo o que iria acontecer. A tua palavra, a Bíblia Sagrada, é uma carta de amor que o Senhor deixou para nós, Senhor, revelando os seus planos para nós. Querido Deus, que cada ouvinte que ouviu essa mensagem, essa lição, que possa lá estudar, Senhor, que possa entender essas palavras e que possa ter esperança, Senhor, de viver com Cristo eternamente. Querido Deus, entregamos tudo em tuas mãos, pedimos, Senhor, para que o Senhor olhe para cada pessoa que está ouvindo nesse momento, que está vendo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor cuide de cada familiar, que o Senhor cuide de cada necessidade de cada um. O Senhor conhece cada um, Pai querido. Te agradecemos por essa mensagem, por essa reflexão e pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para entender, Senhor, a tua palavra. Entregamos tudo em tuas mãos nesse dia. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém.